Amigos, novamente agora estamos aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde uma imensa manifestação de funcionários públicos federais fechou toda a principal avenida do centro da cidade, a Avenida Rio Branco, uma enorme passeata de protesto contra essa política do governo federal, que querem apenas enriquecer com os impostos caros, enriquecer com as tarifas caras de energia elétrica, de água, todas as tarifas públicas, e deixando os trabalhadores com um salário miserável, com contas altíssimas a pagar. Pelo menos mais da metade dos trabalhadores estão endividados no banco, seus salários já estão completamente defasados e a situação já é insustentável. Um governo rico, trilionário, com um povo, um servidor público completamente miserável, se encontra com dívidas enormes, porque não tem mais condição de continuar essa situação em nosso país. Ontem nós fomos e filmamos um protesto frente à Vale do Rio Doce. Aqueles que se diziam no tempo da Revolução que iam ser os defensores da liberdade, da democracia, pois eles estão devendo essa mobilização, estão devendo essas atitudes que prometeram e que não cumpriram. O resultado está aqui, olha. Os servidores públicos federais todos, de norte a sul do Brasil, representados aqui no Rio de Janeiro, provavelmente para uma paralisação nacional. Temos aqui várias bandeiras, PSTU, vários PCdoB, agora não se vê nenhuma bandeira do PT, né? Antigamente era só a bandeira do PT nessas manifestações, tanto que agora, olha aqui, ó, Sérgio Cabral, olha, educação em greve. A história do último tango em Paris, né? Do cabaré é uma palavra francesa, né? Da qual foram filmados fazendo uma comemoração do rendezvous também é palavra francesa. Então, estão pedindo aqui fora Cabral é o partido PMDB, é o partido mercenário. Ele é o partido que se intitula, faz só vive às custas de negociação política. Eles vão para o lado do mais forte, quem tiver no poder. O governo federal, ele entrega mesmo os ministérios, não quer saber quem é que vai ser o ministro, ele nem pergunta, só entrega para o PDT, para o PMDB, 5 milhões do Ministério das Minas e Energia, principais ministérios da Agricultura, todos entregues na mão de mercenários, políticos e partidos mercenários. Aqui nós temos o resultado. O resultado aqui é uma manifestação de protesto devido à política, principalmente aqui a educacional, contra o arroxo salarial e precarização da educação e demais serviços públicos do governo Dilma. Greve nacional na rede federal de ensino. Então o que acontece é que não há mais condição de continuar essa situação em nosso país, entendeu? Não há condição. O Partido dos Trabalhadores, ele se fez, desde sua criação, posicionar como um partido que seria para a atuação de defesa
defesa do trabalhador. E até hoje, isso não aconteceu. O trabalhador está aqui, representado pelas classes, pelos sindicatos, se achando prejudicado por aqueles que se diziam do movimento trabalhista. E, no entanto, usaram do nome da sigla, do nome de trabalhadores, para depois virem apoiar empresas internacionais, multinacionais, os governos, como nós vimos ontem lá das acusações de vários países, né? Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Argentina, angolanos, moçambicanos, reclamando do império inglês, o império inglês espalhado no Brasil inteiro, tendo como uma das principais bases aqui o Brasil, Serra dos Carajás, ao frente da Vale do Rio Doce. Então, o que nós temos aqui uma situação de empreguismo. O que deveria ser defendido, que era o trabalhador, estão sendo defendidos o império inglês, o império americano no Brasil. A rainha da Inglaterra, a Inglaterra é um país pequeno, menor do que o Japão, no entanto com a economia fortíssima, porque todos os seus dinheiros estão empregados sua indústria em outros países. Eles são os próprios, nós vemos aqueles lords, o filme do vampiro, né, do Conde Drácula, é exatamente uma alusão a essa política inglesa. Ela se faz enriquecer em outros países, ela não precisa ser um país enorme para ser um gigante econômico. Ela simplesmente entra nos países mais fracos, como o Brasil, que não tem uma política forte, e ali ela se localiza, sugando a riqueza daquele país miserável para o enriquecimento de sua nação. Então o Japão também é uma ilha pequena e tem uma economia forte, a Coreia também, mas eles são trabalhadores, eles têm indústria de eletrônica, indústria de automóveis. Agora tem os países como ali a Inglaterra, eles não têm essa indústria toda. Eles jogam na bolsa, compram empresas, principalmente de mineração, e ali se espalham pelo mundo inteiro, sugando as reservas, toda a energia daqueles países, entendeu? Uma alusão àquilo que nós conhecemos, uma história muito conhecida que é o draculismo. Aqui no Brasil se instalou uma das maiores bases desses governos imperialistas, como da Inglaterra, dos Estados Unidos. O governo brasileiro tem deixado até então Partido dos Trabalhadores, PTT, Partido Democrático Trabalhista, não tem absolutamente nada de defesa dos trabalhadores. Os trabalhadores brasileiros estão completamente sufocados. A única política que houve do trabalho no Brasil já desde da década de 30, quando sempre Getúlio Vargas, dando os direitos aos trabalhadores, 13º, as atividades no trabalho, as dignidades trabalhistas e todas as leis trabalhistas na década de 30. De lá para cá, não se fez absolutamente nada para a defesa dos direitos trabalhistas. Os salários estão defasados, os salários dos deputados, dos parlamentares, está astronômico. Há, inclusive, as acusações de próprios deputados, dizendo que existe também, além do salário, a verba de gabinete, que é a verba retirada do salário dos próprios funcionários que não trabalham. Ou a situação do enriquecimento dos parlamentares desde as câmaras municipais, governos estaduais, Congresso Nacional, provém de todos os métodos ilícitos que possam imaginar, além de um exorbitante salário
18 mil reais por mês. 13º, 14º, 15º salário, né? Os funcionários reclamam de que a maior parte do seu salário não chega até eles, entendeu? Nós achamos, inclusive, nós lá do Pará, vamos dar uma recomendação para que haja um Enem, a Polícia Federal faça uma prova para saber o conhecimento dos assessores de todos os parlamentares no Brasil, e só no Congresso Nacional são 14 mil. Levar todos para a sabatina, fazer a sabatinagem para saber se realmente eles conhecem alguma coisa do direito constitucional no qual eles trabalham ou aonde eles têm exercido os seus trabalhos nos últimos anos. O resultado desse Enem dos comissionados dos gabinetes de deputados, senadores, provavelmente terminará em um enorme processo de falsidade ideológica. Sendo assim, na hora que o funcionário estiver sendo processado, provavelmente que ele vai se defender acusando o parlamentar. Só se pode fazer uma limpeza no Congresso Nacional se nós acabarmos com essas atitudes de haver os comissionados e os funcionários das casas legislativas estando completamente leigos do assunto que eles estão trabalhando. Não se pode ter contratado, mesmo funcionários aqui, eles são contratados pelos deputados sem ser os concursados, eles não podem ser completamente leigos. Não podem. É um absurdo que se vá fazer um Enem, quer dizer, uma prova para saber os conhecimentos e as atitudes e os trabalhos feitos pelos assessores dos parlamentares nos últimos anos e chegar à conclusão que um é faxineiro, que outra é empregado doméstico, outro é empregado não sei o quê, da casa do deputado, o outro e pessoas que não têm a mínima noção, não sabem nem que rumo que fica a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Compreendendo? Quer dizer, como é que se chega e se diz, há uma situação nos gabinetes? Como você pode provar? Pode, faz o Enem, chama um por um, para fazer lá a cariação, para saber se ele sabe ou se não sabe sobre os trabalhos exigidos para se exercer a assessoria parlamentar. Não sabe. De 14 mil comissionados e funcionários que tem sob o comando da presidência do Congresso Nacional, você tem 14 mil, provavelmente só 1.000 que vão saber responder os questionamentos feitos em um processo de falsidade ideológica, porque os outros 13 mil garanto que vão chegar e vão gaguejar e não vão poder responder nada porque nada fazem. Então o problema no Brasil está sendo a disparidade dos salários, dos vencimentos. Pessoas que trabalham recebendo muito pouco e estando endividados, como os professores. O outro são assessores e o funcionarismo do legislativo nadando em cima de riquezas, porque a maioria dos partidos são mercenários, né? Fazem o jogo para deixar também ser jogado, jogar livre, sem impedimento, sem adversário. Entendeu? Então, essa não é uma política de um país sério. O Brasil está sofrendo, a ecologia brasileira está sofrendo a grave situação de repente ter um desses países grandes aí fora investindo contra o Brasil, especialmente contra a Amazônia. Porque essa corrupção, ela acaba por prejudicar a própria ecologia. Nós falamos, por exemplo, da situação
Conselho Estadual de Meio Ambiente, para todo mundo participar e falar o que está fazendo. Da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O Conselho tem um fundo, o fundo é o FECAM, e o Conselho, o nome é o CONEMA, criado por lei. Esse fundo do FECAM, o fundo FECAM do Conselho CONEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele deveria ter muito mais dinheiro ali do que se imagina, porque existe a lei da Constituição Federal, o artigo da Constituição Federal, dentro da Constituição, que impõe multas diárias e progressivas contra aqueles que degradam o meio ambiente. Essas multas, por exemplo, a Baía de Guanabara, por exemplo, ela já deveria estar com um fundo de bilhões de reais. Bilhões! Porque as multas, por exemplo, se dão lá para o madeireiro, lá no Pará, de 5 milhões, por ter derrubado 10, 20 árvores. Aqui uma indústria jogando detritos orgânicos na Baía de Guanabara, não recebe multa nenhuma quando receber uma multa de 100 milhões se o madeireiro do Pará recebe de 5 milhões. Então, durante mais de 20 anos que se encontra essa lei sem ser usada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, pela Secretaria de Meio Ambiente, ela dá um prejuízo muito grande à ecologia devido à corrupção. Há o fundo do meio ambiente, o FECAM, ele tem que sofrer uma auditoria, tem que saber por que esse fundo não está bilionário. Por quê? Será que em vez de botar o dinheiro no fundo do FECAM, o dinheiro está indo para o fundo da cueca? Onde é que está? Por que não se fazem os processos, os devidos processos, para processar essas empresas poluidoras, bilionárias da Baía de Guanabara e outros locais do Rio de Janeiro? Por quê? O que está acontecendo? Vocês não conhecem a lei que impõe multas diárias e progressivas aos degradadores de meio ambiente, ainda com a imposição da reparação dos danos? Não se sabe ou não querem saber. O que está acontecendo? Quando os países na Europa souber que está um rombo de dezenas de bilhões de reais no fundo do FECAM, do meio ambiente, Fundo Estadual de Conservação Ambiental, entendeu? Por negligência dos secretários e dos conselhos de meio ambiente, eles vão chegar à conclusão que a corrupção brasileira está fazendo mal à ecologia mundial. E toda vez que o presidente da República vai nos países, eles perguntam a corrupção, você já deu fim à corrupção, quer dizer, a corrupção vai acabar atingindo o meio ambiente. Em vez do FECAM estar com 30 bilhões de reais, estão pedindo os 30 bilhões aos países para que os governantes ajudem na defesa da ecologia. Então o que está acontecendo? Quando esses países lá fora souber que o Brasil deixou de recolher 30 bilhões de multas progressivas, diárias e progressivas, quando deixou de impor a reparação dos danos ambientais causados por essas empresas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, que a lei federal do processo que impõe as multas diárias e progressivas, multas caríssimas, 100 bilhões, né? Quando souberem que está acontecendo isso, o que eles vão dizer? A corrupção do Brasil está fazendo mal ao mundo inteiro. Entendeu? Eles vieram agora, vem pedir 30 bilhões pra gente aqui do resultado do Rio. Imagine quantos 30 bilhões já devia estar no fundo do CONEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E esse conselho, ele tem todos os conselhos estaduais de meio ambiente, todos os estados, todos têm um fundo. Todos, do Pará tem um Fundo Estadual de Conservação Ambiental, também, não sei para onde foi parar o dinheiro lá do conselho. O do Goiás também tem, o da Bahia também tem. Todos os estados têm seu Conselho Estadual de Meio Ambiente com a devida verba de multas e sentenças judiciais para serem depositadas no fundo desses conselhos. Então, o que nós estamos
alertando o pessoal, cuidado com esses países estrangeiros, aqueles mesmos países que roubam, que vêm roubar as riquezas, as minas, nos países dos outros, como no Brasil, eles podem de repente entrar dentro da Amazônia por uma alegação de que a corrupção no Brasil já está atingindo a ecologia. São dois tempos da Sérgio Cabral, presidente do Conselho, o governador, presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Vamos começar a tomar uma atitude racional diante da possibilidade de uma invasão de países estrangeiros na Amazônia, sob a alegação de que a corrupção já está prejudicando o mundo inteiro, a corrupção do Brasil. Temos aqui o povo não sabe exatamente aonde estão a sua força, os seus direitos, eles não sabem. Está aqui uma greve de professores, mas os professores não dão na escola os direitos da cidadania. Eles estão reivindicando o salário, um aumento de salário, mas não estão reivindicando a matéria escolar, direito de cidadania e realidade social, prevista há mais de 20 anos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Os professores têm o dever de, na sala de aula, ensinar todos os direitos, inclusive das multas, como essa do CONEMA, é uma lei, é um artigo da Constituição Federal, muito importante para ficar sem ser explicado nas salas de aulas. Os professores merecem sim melhores salários, mas também lhes deve ser cobrado o dever da instrução em cada sala de aula, dos direitos e obrigações, dos deveres da cidadania, do artigo, por exemplo, o artigo 26, 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do currículo escolar, que impõe o estudo, a matéria de estudo dos direitos da cidadania e da realidade social. O artigo 26 diz que haverá uma base nacional comum que será complementada em cada estado pelas características daquele estado e que depois de complementar será também uma complementada por outra parte curricular que será decidido nos municípios pelo Conselho Municipal de Educação e depois, além disso, haverá uma outra complementação que é a do bairro, que é os conselhos